Ver-se obrigado a confessar isto: a infalibilidade não é infalível. O dogma pode conter erros. O código não é completo, a sociedade não é perfeita, a autoridade pode vacilar, um desacordo no imutável é possível, os juízes são homens, a lei pode enganar-se, os tribunais podem errar. Oi, gente, eu sou a Helena e acabou Os Miseráveis. Esse é nosso último diário de leitura. Começa na página 1779, Javert sem rumo, e vai até o fim do livro. E nós começamos aqui com o Javert tendo um momento de desespero na vida dele. Porque pela primeira vez ele está num dilema que ele não sabe o que fazer. O que ele pensa? E agora? Prendo ou não prendo Jean Valjean? Por um lado, ele me salvou a vida, então eu devo isso a ele. Por outro, se eu deixar ele livre, eu tô indo contra a lei e não se pode ir contra a lei. Eu sou contra as pessoas que vão contra a lei. E ele fica realmente consternado porque ele nunca teve que avaliar o que ele estava fazendo, avaliar se a lei estava sendo justa ou não. Ele seguia fim, confiava naquele fim e pela primeira vez ele ficou nessa dúvida se seria justo, por exemplo, prender o Jean Valjean tantos anos depois por uma coisa que ele fez há tanto tempo, mas que de acordo com a lei ainda era motivo sim para prendê-lo, ainda mais por ele ter fingido que morreu e etc. Só que ele mesmo não aguenta conviver com esse desespero e ele pula no rio, num lugar onde tinha uma correnteza bem forte e morre. Ele se suicida de desespero. E aqui é uma parte muito interessante porque acho que é o primeiro personagem que morre e que eu não sinto tanto, por um lado, mas por outro a gente pensa, olha só o que novamente uma pessoa pode fazer a outra pessoa, né? O Jean Valjean foi o único que fez o Javert repensar a vida. Aquele trecho que eu li no começo do vídeo é realmente do Javert que vê, será que tudo que está acontecendo é justo do jeito que é? Né? Que as leis são inquestionáveis, que as atitudes dos juízes que eles nunca podem errar, sendo que também são humanos, né? E a partir ele não consegue conviver com essa certeza da dúvida. Então ele simplesmente se mata. E aí nós voltamos para o Marius, que ficou lá 6 meses em recuperação, o avô fazendo de tudo por ele, mas ele não demonstrando nenhum carinho pelo avô, porque ele pensava, ele tá me tratando assim, mas não deixou eu casar com a Cosette, né? Até que no momento ele fala, isso me leva a lhe dizer uma coisa. Qual? Quero me casar. Já se sabe, disse o avô, e desatou a rir. E aí o avô conta que ele já conversou com o Jean Valjean, já conversou com a Cosette, que ela que estava fazendo as ataduras lá para ele durante todo esse tempo, que o casamento já está arranjado. E aí, enfim, o Marius perdoa, né, o avô, chama ele de pai de novo, que ele estava tão desesperado para ouvir. Eu fiquei com dó um pouco do avô, porque ele estava realmente... Ele amava muito o Marius e tudo que ele fez de errado tinha, no fundo, ali uma boa intenção. Claro que isso não justifica, mas eu fiquei feliz que o Marius, enfim, conseguiu perdoá-lo, que, né, eles realmente fizeram as pazes. E aí, quando o Marius melhora, a Cosette vai lá visitá-lo junto com o Jean Valjean, e aí a gente tem todo o romance dos dois de novo. A Cosette, ela é bem inocente, assim, o jeito que ela fala. Parece até um pouco infantil às vezes, apesar que ela tem 15 anos, né? Mas o jeito que pinta assim a personagem dela é uma personagem que pra mim me pareceu, ao mesmo tempo que ela é muito carinhosa e amorosa, né? Tem todo esse cuidado tanto com o Jean Valjean antes como agora com o Marius. Ela também é muito inocente em meio a isso tudo que tá acontecendo. E na hora também que o Jean e a Cosette encontram lá o Marius e o Sr. Gillenormand, eles estão falando do casamento, o Jean Valjean entrega um pacote de dinheiro que ele tirou lá de onde ele tinha escondido e fala que a Cosette tem um dote sim de 584 mil francos, que eles não precisam se preocupar, porque eles vão ter dinheiro para se casar e para viver depois disso, todo mundo fica muito feliz. O Marius não conseguia muito se lembrar de tudo que tinha acontecido e ele tinha, assim, 2 objetivos de vida. Encontrar o Sr. Thénardier para recompensá-lo por ter salvo a vida do pai
e encontrar o salvador dele, né? Quem foi a pessoa que tirou ele das barricadas e o levou para casa. E no dia 17 de fevereiro de 1833 acontece o casamento da Cosette com o Marius, e aqui uma nota de rodapé diz: Vitor Hugo em Marius descreve a si próprio, jovem de castidade intransigente que se quer conservar puro até o matrimônio. Mas sua grande paixão não foi Adele, sua esposa, mas Juliette Drouet, tanto que para as núpcias de Marius escolheu não a data de seu casamento, mas a data em que se tornou amante de Juliette, 17 de fevereiro de 1833. Então aqui confirma, né, o que a gente já falou, que o Vitor Hugo se colocou muito no Marius, o que eu devo confessar não foi uma boa notícia pra mim, porque o Marius é um dos personagens que eu menos gosto da história. Não quero aí ofender ninguém que gosta do Marius, cada um tem seu gosto, mas pra mim ele é um personagem muito chatinho, com tanta coisa acontecendo, ele tava lá sempre só reclamando da Cosette, reclamando que queria ficar com ela, naquele romance todo, que parece que não combina com o resto da história. Mas, não que eu não goste de nenhuma atitude dele, mas é um personagem bem chatinho, na minha opinião. Aí tem o jantar de comemoração do casamento e o Jean Valjean dá um jeito, assim, de ir embora. Eles fizeram também um quarto pra ele ali na casa do Sr. Guillenormand, então ele teria o cantinho dele, mas ele dá uma sumida e volta pra casa. Tem um discurso muito legal nessa parte do Sr. Guillenormand pro casamento, dizendo pros noivos: amem-se, aproveitem os momentos que estão juntos, né? Curtam a vida. É muito, muito legal mesmo esse discurso. Não vou ler aqui pra vocês porque ele é gigante. E aí, quando o Jean Valjean chega em casa, começa o momento tristeza total. Ele pega lá a valise dele, que era considerada inseparável, e eu sempre pensei que ali tinha dinheiro, não sei vocês, mas eu imaginava que tinha um pouco de dinheiro dele, e o que tem é a roupinha que ele deu pra Cosette aquele dia que ele tirou ela dos Thénardier. Ou seja, a gente vê mais uma vez o amor que ele tem por ela. E aqui ele passa por um novo dilema, parecido com o que ele passou lá antes de se entregar naquele tribunal, né? Que ele foi até lá e disse que ele era o Jean Valjean. Só que aqui o dilema dele é: fico lá com a Cosette, morando na casa do Sr. Guillenormand, fingindo que eu sou o Sr. Fauchelevent, fingindo que eu sou essa pessoa, ou me afasto deles de vez, porque eu sou um grilheta. E estando perto deles, de alguma forma, eu posso trazer problemas. Então ele fica nesse dilema de consciência mesmo, de seguir a vida como tá, mas ter que ficar guardando pra ele esse segredo, ou de ser sincero com ele, mas de repente perder tudo que ele tem até agora, incluindo aí a Cosette. Eu votaria pra ele deixar essa consciência pra lá e seguir a vida. Ele já tá velho mesmo, fica ali morando com o Sr. Guillenormand. Mas o Jean Valjean aqui teve aí uma lição de consciência, pelo jeito maior que a minha. Ele não consegue fazer isso. E aí ele resolve ir até a casa do Sr. Guillenormand e contar tudo pro Marius. Contar que ele é o Jean Valjean, contar que ele é um grilheta, contar que ele não é pai da Cosette. E aí o Marius no começo fala que, né, não pode acreditar, mas depois fica contra ele. Eu já não gostava do Marius, fiquei com mais raiva dele ainda nessa parte. Por um lado eu pude entender, porque tudo bem, seria estranho, né, seu sogro chegar e dizer, ó, eu sou um ex-presidiário, tal coisa e tal coisa. E aí o Marius também fica meio assim por causa do dinheiro lá, né, dos 584 mil francos do dote da Cosette, imaginando que esse dinheiro é roubado. E o Jean Valjean, a única coisa que ele pede é: não conta nada pra Cosette e deixa eu visitá-la. Eu não vou aguentar ficar sem ver a Cosette. Eu posso vir só à noite, se você quiser, eu posso vir raramente, mas por favor me deixa ver a Cosette. E o Marius aceita. Ainda bem, porque eu já tava no desespero. Mas ele aceita, porque daí ele começa a refletir sobre tudo isso e começa a pensar que ele não devia ter aceitado, que é um absurdo ficar sabendo tudo isso, né, sobre o Jean Valjean, ficar sabendo que ele enganou tanta gente, ficar sabendo que ele é um grilheta e etc. E aí, quando o Jean Valjean vai visitar a Cosette, tá preparado para ele 2 poltronas lá na despensa, num lugar horroroso da casa. E ele diz pra Cosette que ele que quis se encontrar com ela ali, mas na verdade ele chegou, a situação era aquela, ele aceitou assumir e essa estranheza de encontrar com ela ali,
E aí a Cosette no começo fala, pai, por que você está fazendo isso? Vamos para a sala, vem jantar com a gente. E ele começa, não, e você não me chame mais de pai, você me chame de senhor Jean, chama ela de senhora. E no começo ela sente muito por isso, né, de ter toda essa formalidade entre eles e essas estranhezas do Jean Valjean. Mas aos poucos, essas formalidades acabam um pouco distanciando eles mesmo. Ela, de certa forma, só, né, de ficar tratando ele por senhor Jean, já não tem aquela mesma relação que tinha antes. Então ela não abraça mais ele, não beija, nada disso. Ele vai toda noite visitá-la, fica o máximo de tempo que consegue, né? Só que o Marius começa a não gostar dessa história e o Jean Valjean começa a entender que ele não é mais bem-vindo naquela casa. E a partir disso começa uma degradação total do Jean Valjean. Ele começa a morrer de tristeza, ele começa a definhar de tristeza realmente, até que ele não sai mais da cama, não come, não mal bebe água, não tem força para nada. Ele pede para avisar a Cosette que ele vai viajar, então por isso que ele para de ir lá. E ela tá tão feliz com o casamento que no começo sente falta, mas depois vai deixando um pouco para lá também. Então é muito triste essa parte, gente, porque a gente sabe tudo que o Jean Valjean fez ao longo desses livros, ao longo dessas páginas, tudo que ele sofreu e tudo que ele se entregou para Cosette, né, para ajudá-la, para ajudar os outros, para o Marius. Ele salvou a vida do Marius e agora o Marius toma esse partido. É o que eu disse, eu consigo entender o lado dele, mas se eu já não gostava do Marius antes, passou a odiar o Marius nessas páginas. E o médico vai lá visitar o Jean Valjean a pedido da mulher lá que cuidava da casa. E aí é muito triste também, porque ele diz assim: o seu doente está bem doente. O que é que ele tem? Tudo e nada. É um homem que, segundo todas as aparências, deve ter perdido alguma pessoa querida. Disso também se morre. Que é que ele lhe disse? Disse-me que estava bem. O senhor volta, doutor? Volto, mas seria preciso que voltasse mais alguém. Ai, só de ler isso de novo me arrepia e me dói o coração do Jean Valjean tá passando por isso. Até que ele faz o maior esforço do mundo para se levantar e escrever um bilhete ali de despedida para Cosette, explicando que o dinheiro que ele conseguiu foi honestamente enquanto ele era o senhor Madeleine e não é roubado nem nada, então porque ele sente muito de ver que o Marius não tá usando o dinheiro que ele deu. A Cosette até comenta com ele isso uma vez. E ele fica muito triste porque todo aquele dinheiro ele queria que a filha usasse aquele dinheiro dele. E aí quando ele tá escrevendo, ele começa a chorar de novo e pedir para Deus que ele não liga de morrer, mas que ele queria poder ver pelo menos uma última vez a Cosette, né? E daí aqui diz, nesse momento bateram a porta, e daí pausa nessa parte e vamos para o Marius. E aí, quem diria, eu não, que o herói dessa história ia ser o Sr. Thénardier. Fala a verdade, gente, quem diria? Porque o Sr. Thénardier, querendo conseguir dinheiro, vai até a casa do Marius e fala: eu tenho um segredo para lhe contar e você me pague muito por esse segredo. E o Marius, quando vê o Sr. Thénardier, fica abismado porque ele tá todo fantasiado. No primeiro momento, o Marius fica feliz de saber que o Sr. Thénardier tá lá, porque enfim ele vai poder pagar essa dívida. Mas quando ele vê e começa a conversar com o Sr. Thénardier, ele começa a achar aquilo tudo muito estranho. E o Sr. Thénardier diz: você tem na sua casa um ladrão e um assassino. E o Marius fala: eu sei. E ele chama Jean Valjean e o Marius fala: eu sei. E aí no meio dessa conversa o Marius fala pro Sr. Thénardier: eu sei que você é o Sr. Thénardier, né? Ele tira a fantasia lá que ele tava usando. E você não precisa me contar nada dessas coisas porque eu já sei tudo que você quer me contar. Aí o Sr. Thénardier continua ali de certa forma enrolando ele e o Marius fala: eu sei que o Jean Valjean é um ladrão porque ele roubou o Sr. Madeleine, que eu procurei para tentar devolver o dinheiro, e eu sei que ele roubou todo o dinheiro que o Sr. Madeleine, uma pessoa tão boa, conseguiu honestamente, e eu sei que ele é um assassino porque ele matou Javert lá nas barricadas. E o Sr. Thénardier fala: não, porque aqui é engraçado a gente pensar nisso, mas diz: a confiança com que o Sr. Barão me honra põe-me no dever de lhe narrar os fatos. Antes de tudo, a verdade e a justiça. Não gosto de ver acusar pessoas injustamente.
Senhor Barão, Jean Valjean não roubou Madeleine e Jean Valjean não matou Javert. E daí o Marius, como assim? E aí o Thénardier, como eu disse, nos salva. Ele tira lá da bolsa dele 2 jornais, um comprovando que o Jean Valjean era o Sr. Madeleine e o outro comprovando que o Javert se suicidou. E aí o Marius fica bem consternado com essa história, né? Diz, então, esse infeliz é um homem admirável, toda essa fortuna realmente lhe pertence, é Madeleine, a providência de toda uma região, é Jean Valjean, o salvador de Javert, é um herói, é um santo. E o Thénardier fala, não, também não, ele é um ladrão e um assassino. Daí o Marius, como assim ele é um ladrão e um assassino? Aí o Thénardier fala que ele estava no esgoto e viu o Jean Valjean carregando um homem que ele tinha matado. Então ele era um assassino. E conta que o Jean Valjean fez um esforço terrível porque ele queria jogar esse homem no rio, que ele passou por um lodaçal muito difícil de atravessar e que em vez de jogar o homem lá, como ele poderia ser descoberto pelos operários, resolveu passar pelo lodaçal só para jogar ele no rio. E aí o Marius começa a perceber o quanto foi injusto com o Jean Valjean, porque além dele ser o Sr. Madeleine, dele ter salvo o Javert, foi ele quem salvou a vida dele. E ele manda o Sr. Thénardier sair dali, mostra que foi ele, que ele não é um assassino, coisa nenhuma, e fala ainda pro Sr. Thénardier que ele vai dar um dinheiro para ele ir pra América, que ele não quer saber mais dele fazendo nada dessas coisas lá na Europa, em Paris. E conta que o Sr. Thénardier realmente foi para América e lá, como era de sua índole, virou um negreiro, né? Ou seja, tem pessoas que não mudam, apesar de terem oportunidade para isso, porque o Marius deu um bom dinheiro para ele ir para América e podia recomeçar a vida lá. E aí o Marius pega a Cosette desesperado para pegarem uma carruagem e irem para casa do Jean Valjean. Conta para Cosette, olha, seu pai que salvou minha vida, foi ele que atravessou o esgoto comigo, ele é um herói, tudo que ele fez por você, depois ele ainda fez por mim. Aquela carta que eu dei pro Gavroche, se você não recebeu, provavelmente ele recebeu, entendeu tudo e foi até a barricada me salvar. A Cosette fica bem perdida e quando eles chegam lá, o Jean Valjean, naquele momento, tá quase morto, mas fica muito feliz de poder revê-los. É muito emocionante esses últimos capítulos do livro, não tem como ler sem chorar, os olhos marejados, eu tinha que piscar para conseguir continuar lendo, porque é lindo todo esse esforço deles, mas a gente sabe que é tarde demais, né, que o Jean Valjean não vai aguentar muito tempo, e a Cosette abraça e beija ele, o Marius agradece, diz que sabe toda a verdade, que fala pra Cosette parar de chamar ele de Senhor Jean, que pode voltar a chamar ele de pai, que eles vão levá-lo, nem que seja força para morar com eles, porque ele é um homem muito bom. E ele agradece o Marius por ter perdoado ele, por ter levado a Cosette até lá. Ele diz pro Marius, por favor, use o dinheiro que eu te dei, que eu ganhei honestamente. Conta lá a descoberta que ele fez para a fábrica começar a lucrar dinheiro. O Jean Valjean fala, eu não posso ir com vocês, gente, porque eu vou morrer. Eu sei que eu não tenho mais forças, né? E eles, não, você não vai morrer. E todo mundo chorando naquele momento. E daí chega, inclusive, o médico que tinha dito que ia voltar. E daí, quando o médico toma o pulso do Jean Valjean, ele diz, é da senhora que ele precisava, olhando para Cosette. Mas diz pro Marius depois, muito tarde. E aí a gente tem esse momento de despedida deles e o Jean Valjean realmente morre, pede para ser enterrado em qualquer lugar, só com uma pedra em cima, sem lápide nem nada, e é isso realmente que acontece. Que tristeza terminar esse livro, gente. O que eu posso dizer, tentando não deixar muito longo esse último vídeo, que é um livro incrível, que assim, eu nunca vi personagens tão bem construídos como os personagens dessa história. O quanto eles são complexos, o quanto eles passam por diversas situações e o quanto a gente vê eles crescendo ou caindo, no caso do Thénardier, né? Que eu acho que é o único aí que não mudou para melhor em nenhum momento. Mas o quanto a gente... todas as discussões que o Victor Hugo nos traz, não só de sociedade, de miséria, de progresso, mas de conflito interno das pessoas, porque é isso que é o Jean Valjean. Ele diz, fica claro pra gente que uma pessoa boa não pode escolher em que situação é boa ou não. Você não pode escolher em que situação você é justo ou não. É um dilema, não é fácil,
mas a gente sabe no fundo qual é o caminho certo. E aí a gente escolhe por qual caminho seguir e de alguma forma a recompensa aí uma hora vem, né? Que o Jean Valjean podia ter uma vida melhor se ele escolhesse outros caminhos, com certeza, mas não sei se ele teria conquistado essas últimas páginas aqui que ele conquistou, que é todo o reconhecimento, o amor, essa relação que ele construiu com as pessoas por ser quem ele era, quem ele conseguiu ser a partir do momento que ele encontrou o bispo lá no começo da história. Que então o bispo aqui é um personagem tão importante que, apesar dele ter morrido tão no começo da história, a gente continua vendo ele em todas as páginas em que a gente vê as atitudes do Jean Valjean. E aí também tá todo essa importância de uma pessoa na vida de outras pessoas, o quanto a gente é importante na vida de outras pessoas, porque as nossas atitudes estão sendo vistas por alguém, o que a gente fala está sendo escutado por alguém, e a gente pode ter uma influência maior do que o que a gente imagina. Que tipo de influência que a gente quer ser? Quem não leu esse livro, gente, eu sei, 2.000 páginas assustam, não tem como não assustar, é um livro gigantesco. As digressões do Victor Hugo também assustam um pouco, porque cada hora que começa essa parte, às vezes a gente tem vontade de largar um pouco o livro, desanima, mas quando a gente volta para esses personagens, que é o ponto-chave da história e o modo como as coisas viram personagens, porque Deus passa a ser um personagem dessa história também. As barricadas, como eu falei, passam a ser um personagem da história também. A França passa a ser um personagem da história também. A sociedade, em determinado momento, é um personagem da história também. E em meio a todos esses, a gente tem essas pessoas, o Jean Valjean, a Cosette, o Marius, o Javert e o Thénardier, acho que são os pontos principais, e outros personagens que vão e vêm, como a Fantine, o Dom Bienvenu, o Sr. Gillenormand, o Courfeyrac e tantos outros, que compuseram a história, transformando ela no que ela é. É um livro incrível, com certeza um dos meus favoritos, porque só esse final dá vontade de, falando aqui pra vocês, ler de novo. E eu já tô sentindo falta desses personagens que me acompanharam ao longo de tantos dias. É isso, me deixa aqui nos comentários se você terminou de ler e o que você achou desse final. Me acompanha nas redes sociais, onde eu tô sempre falando sobre livros. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima!